Olá, meus amores, eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Biologia para o 8º ano. A 4ª aula do módulo 9. Juro que a gente finaliza o módulo 9 agora. Hoje nós vamos trabalhar o sistema imunológico, tá? Esse sistema imunológico é responsável pela defesa do nosso corpo. Conta com os glóbulos brancos e também com o sistema linfático, que é paralelo ao sistema cardiovascular. Vamos devagar. No nosso sistema imunológico, nós apresentamos defesas que não são formadas por células, tá? São elas, as lisosomas, que são enzimas presentes nas lágrimas, elas protegem o globo ocular, impedem a entrada de micro-organismos pelos olhos. Nós temos os pelos, cílios e mucos no sistema respiratório que filtram o ar que a gente respira, tá? Retiram qualquer impureza desde as fossas nasais, a traqueia e os brônquios. O muco, presente também nos bronquíolos e dentro dos alvéolos pulmonares. Se ainda entrar sujeira, tem os macrófagos, que são células brancas que comem a sujeira até morrer. Nós temos a pele, que é uma barreira física no nosso corpo, impedindo a entrada de micro-organismos e defendendo de ações abrasivas. Que ações abrasivas? O vento, o sol, qualquer impacto. Tudo que chega ao nosso corpo encosta primeiro na pele. A nossa pele também tem as glândulas sebáceas, que produzem o óleo hipermeabilizante, que ajuda na proteção da nossa pele contra vento, poeira, micro-organismos e também impedem que os micro-organismos penetrem, tá? Ele inibe o desenvolvimento desses micro-organismos, como se eles grudassem e morressem. Temos no sistema digestório a presença de ácidos. Esses ácidos vão impedir o desenvolvimento de micro-organismos, matando mesmo. Ácido. Desenho animado? Tipo isso. Do mesmo jeito que a gente tem células de defesa. Do mesmo jeito que a gente tem defesas não celulares, a gente vai ter defesas celulares, tá bom? Essas defesas celulares vêm a partir dos linfócitos, glóbulos brancos. Lembra da aula anterior? Pois é, esses linfócitos, eles vão se dividir entre linfócito B, linfócito T de dois tipos, que é o CD4 e o CD8, e as células natural killer. Qual a diferença? Bem, o linfócito B, ele tem aquela memória do ataque, ele vai iniciar a produção de anticorpos, ok? No caso do linfócito T, CD4, ele ataca células que estão contaminadas por vírus. Ele não vai atacar o vírus, ele vai atacar a célula que está contaminada por vírus. Por quê, professora? Tá. Imagina um desenho, um filme de extraterrestre. E aí o extraterrestre coloca um ovo. E esse ovo tem 1.500 extraterrestres dentro. Se eu mato o extraterrestre e deixo o ovo dele vivo, nasce quantos? Então, a célula de linfócito T CD4 vai atacar a célula que está cheia de vírus dentro, impedindo que esses novos vírus se desenvolvam. No caso da célula CD8, do linfócito T CD8, ele vai atacar essas células também que estão riquíssimas em vírus e vão fagocitar elas, tá? Elas são um passinho antes das natural killer. Natural killer. Professora, killer é assassino, né? Aquele que mata? As células natural killer, elas têm essa função de matar os micro-organismos ou as células infectadas. É ela que chega lá e mata todo mundo. Headshot, 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 headshot.
ok? Então eu tenho na célula do linfócito B a liberação dos anticorpos, no linfócito T eu tenho as células que vão matar, fagocitando aquelas que estão infectadas, e tenho na natural killer aquela que vai matar o vírus, o que está infectado, ele está matando todo mundo. Beleza? Tá. Quando a gente fala, professora, a gente está no meio de uma pandemia, e aí disseram que eu preciso fortalecer o meu sistema imunológico. Que sistema imunológico é esse? Olha, a gente tem diversas formas de fortalecer o nosso sistema imunológico. Primeiro eu preciso identificar qual parte eu vou fortalecer, porque eu tenho vários tipos de processos de imunização. Nós vamos ter uma imunização ativa e uma imunização passiva. Essa imunização ativa, ela pode ser natural ou artificial. A natural é quando a gente produz os anticorpos sozinhos. Para fortalecer a nossa imunização ativa natural, a gente precisa ter uma alimentação saudável, hábitos de vida saudável para tornar o nosso corpo forte. Para que ele tenha tempo, disposição e força para produzir a quantidade de anticorpos correta e combater as doenças. Já no caso da imunização ativa artificial, eu tenho ela através das vacinas. Ela é preventiva, tá? Na ativa, eu só vou produzir anticorpos depois que eu adoecer. Então, aqui, a imunização ativa, ela é preventiva. O meu corpo vai produzir um anticorpo se ele for atacado, e a vacina vai ensinar o meu corpo a produzir um anticorpo certo quando ele for atacado. Como que funciona a vacina? A vacina é um pedacinho da doença. Só que um pedaço do vírus, por exemplo, se for vírus ou bactéria, um pedaço desse agente patogênico morto ou enfraquecido para ensinar o meu corpo a se defender dele. Aí as minhas células de memória vão guardar lá no sistema linfático, no sistema nervoso, a informação de qual anticorpo produzir para aquela doença. Isso através das vacinas. A vacinação, ela não é imediata. Cada vacina tem um período de ação para poder te proteger. Ou seja, você tomou a vacina, entrou aquele agente patogênico enfraquecido ou um pedacinho dele, o teu corpo ainda vai identificar que ele chegou, tentar achar um anticorpo que seja eficaz no ataque, e depois que ele conseguir resolver, é que ele vai salvar na memória. Então demora. Existem vacinas que a eficácia dela começa com 10 dias. Tem vacina que é com 1 mês, tem vacina que é com 2 meses. Varia de vacina para vacina, tá? No caso da imunização passiva, bem, nesse caso eu tenho a natural e eu tenho a artificial. A imunização passiva natural, essa passiva é porque, digamos assim, eu recebo o anticorpo pronto e de fora, tá? A natural é de mãe para filho, no processo de amamentação. A amamentação é um processo importantíssimo, porque o leite materno vai fornecer à criança anticorpos. Alguns estudos mostram que quando o bebê adoece, a configuração, a composição do leite materno muda. Até a coloração e densidade muda, por causa da presença dos anticorpos para o bebê. Olha que coisa louca. Da criança mamando, aí o peito da mãe, o corpo da mãe identifica que o menino está doente, começa a produzir anticorpos para mandar para o leite materno, para a criança receber esses anticorpos. E a resposta do corpo materno é muito rápida.
É tipo, criança aparentou os sintomas, depois que ela teve os sintomas, na primeira mamada é a detectação das informações. Na segunda já vem com mais anticorpos. E assim vai até o bebê ficar bem. No caso do soro, não é aquele soro que a gente toma quando vai para o hospital e tá doente, tá bom? Esse soro é, por exemplo, o soro antiofídico, que é para combate de veneno de cobras. É o soro antirrábico, que é para o combate da possibilidade da raiva. Quando alguém é mordido por um cachorro e tem perigo dele pegar a raiva, toma o soro, tá? Porque ele precisa trazer um anticorpo pronto. Na vacina, eu vou ensinar o meu corpo a se defender. No soro, eu tenho o anticorpo pronto, tá bom? Então, se eu não estou doente, eu preciso me prevenir. Se eu estou doente, eu preciso me curar. São processos diferentes. Nesse momento, a gente precisa ativar a nossa imunização ativa. Nós precisamos fortalecer o nosso corpo, tá bom? Bem, o sistema linfático é um sistema que corre paralelo ao sistema cardiovascular. Se os vasos linfáticos, que formam o sistema linfático, é dessa largura, um capilar sanguíneo vai ser dessa aqui, ó. Você imagina a diferença na largura. Para os estudantes de medicina estudarem o sistema linfático é difícil, sabia? Pelo menos assim, na prática. Porque ele é tão fininho, que quase não dá de ver. Nesse sistema linfático, nós temos como função a drenagem do excesso de líquido do nosso corpo, através dos vasos, retirada dos vasos ou dos tecidos, ok? O remanejamento do lipídio do tecido, então é o sistema linfático que vai tirar o lipídio do tecido e mandar para os órgãos que vão eliminar esse lipídio ou utilizar. E ele também participa da resposta imune. Por quê? Porque eu vou ter, através do sistema linfático, o transporte, a produção e transporte de leucócitos, sejam eles linfócitos, macrófagos, basófilos, etc. Como se forma o sistema linfático? Ele se forma pelos vasos linfáticos, que são diminutos e transportam a linfa. Vou botar aqui, ó. Gente, a linfa é gente boa. Ela é de boa. É fácil você identificar uma linfa. Sabe quando a gente cai, daquela rasgada assim na pele? Aquela que você bate a poeira, assim, aqueles grãozinhos de areia. E aí o sangue fica só umas bolinhas vermelhinhas. Aquele que come a primeira camada, assim, sabe? Do braço, da perna, das costas, sabe? E aí você cai. Passa a mão assim, ó, vem molhado. Você tirou aqui, aí você viu que mal você tirou, fez uma camadinha de água em cima. Pois é, essa água é a linfa e ela é riquíssima em glóbulos brancos. Ela é importantíssima nos ferimentos, porque ela vai impedir que os micro-organismos entrem naquela porta maravilhosa. Eu danifiquei a minha barreira física. Ele vai e faz uma camada em cima desse dano, riquíssimo em glóbulos brancos, para proteger o meu corpo. Quanto mais você tira, mais você vai tirar essa proteção, tá bom? Bem, essa linfa vai ser transportada pelos vasos linfáticos e, quando necessário, enviada para os vasos sanguíneos ou para os tecidos. Os linfonodos são como se fossem nódulos, uns pit stops, tá? Bem, eu disse para vocês que essa linha preta é a linfa, né? O linfonodo é assim, ó. Uma bolinha, certo?
Essa bolinha, ela é responsável por produzir substâncias, anticorpos que vão combater as bactérias, certo? Então, os linfonodos, eles têm essa ação bactericida. Nós temos no nosso corpo 400 linfonodos. E só aqui no pescoço, 160. Você já prestou atenção tanto que é importante essa região? Já gripou e fez um carocinho aqui no pescoço? Gordinho? Então, é porque o linfonodo está inchado. Ele está inchado porque está tendo uma produção maior de glóbulos brancos para combater uma doença causada por bactéria. No caso das tonsilas, elas são parentes dos linfonodos. Esteticamente, dá do mesmo jeito, certo? São nódulozinhos. A diferença é que as tonsilas e o timo, eles vão produzir linfócitos. Esse daqui tem ação bactericida. Esse daqui não, tá? É para vírus. Então, eu vou produzir aqui linfócitos, tá? O timo, ele fica localizado logo acima do coração. Parece 2 feijões grandes em cima do coração. E ele tem como função produzir esses linfócitos, tá? Para defender o nosso corpo. Já o baço ele vai ficar assim, ó, mais ou menos por aqui embaixo do pulmão esquerdo, essa é a direita, desculpa, do pulmão esquerdo, tá? E ele é responsável por, em caso de hemorragia, fazer uma estocagem de sangue, ok? É como se ele cortou um vaso sanguíneo dentro, começou a derramar sangue, ele retira aquele sangue e vai acumulando, para impedir que aquele sangue que está sendo derramado dentro da gente mate a gente, tá? Além de fazer esse estoque de sangue provocados por hemorragia, ele também vai ser responsável por produzir macrófagos, que são os glóbulos brancos que comem os invasores até morrer, tá? Macrófagos. Amores, esses macrófagos são facilmente identificáveis no sistema respiratório, certo? E aqui nós temos também, formando o sistema linfático, a medula óssea vermelha, que está no centro dos ossos, não de todos os ossos, só de alguns, e ela é responsável por produzir glóbulos brancos, ou leucócitos, no conceito generalizado, tá bom? Aqui nós finalizamos o módulo 9 e desbloqueamos as atividades da página 268 e 270, certo? Bem, espero que nosso assunto tenha ficado claro. Qualquer coisa assiste de novo, faz as anotações no caderno, faz as atividades. Quanto mais você treina, melhor você fica. E a gente se vê na próxima aula. Beijo, meus amores!